Vamos agora meditar juntos na palavra do nosso Deus? Aqui no livro de Jó, no capítulo 22, no versículo de número 21, tá até anotadinho aqui na minha Bíblia. Eu preguei isso quando a gente estava até lá em Portugal, né, no dia 1º de setembro do ano de 2010. Olha isso, faz um tempinho, hein? E essa palavra fala muito ao meu coração, porque ela nos ensina uma conduta de servos de Deus para andar unido ao Senhor. Na semana passada, nós falamos, né, na semana retrasada, aliás, nós falamos um pouquinho de ser santo, né? A Bíblia fala sobre a santificação, e a santificação, ela é falada, esse convite para santificar, ele vem desde da antiga aliança, em Levítico 19, até lá no Novo Testamento. Deus chamando o seu povo, né, agregando o seu povo para uma tão grande santificação, para que ele possa nos usar aqui nessa terra, né? E a santificação, nós falamos isso na semana retrasada, ela começa mudando a nossa mentalidade, né? Romanos 12:2, mudando a nossa maneira de pensar, alinhando ela com a palavra da verdade, com a palavra de Deus. Quando eu alinho o meu pensamento com Deus, então automaticamente eu vou saber aquilo que agrada a Deus e eu vou praticar. Isso é um ato de santificação ao nosso Deus. E aqui a Bíblia fala em Jó, né? A Bíblia nos ensina, o próprio Espírito de Deus, ele nos ensina algo tremendo. A gente vai falar um pouquinho de Jó antes da conversão e depois de fato da conversão de Jó, né? A Bíblia fala assim, ó: une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Olha que algo interessante, unir ao Senhor. A palavra unir, se você pegar no dicionário, o que significa essa palavra unir a Deus, ela significa aderir, ela significa colar, né? Se cole com Deus, né? Seja uma pessoa ali ligada com Deus. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui bem simples para você entender. Deixa eu pegar esses post-it meu aqui que eu colo, né, com mensagens. Por exemplo, se eu for unir o papel, pego esses dois papéis, tem cola, eu vou unir, ó, o papel, tá vendo? Vai ficar o quê? Bem grudado, né? Se você cola mesmo de fato, aqui é só um adesivo que, se você puxar, ele vai descolar, porque o adesivo ele é bem fraquinho. Mas se você passa uma cola aqui de verdade, deixa secar, vai aderir tanto um ao outro que, se você puxar, o que vai acontecer? Esse papel vai rasgar, né? Porque ele está muito grudado. Então o que ele acontece? Ele rasga. Quando ele uniu, ele não separa mais, não foi feito mais para separar. É essa intensidade que Deus está falando conosco para a gente se unir com Deus, né? Unir de aderir, de estar ligado com o Senhor Deus, que não dá mais para separar, ó. Eu não consigo me separar mais da presença de Deus, não tem como. Uma vez eu lembro que a gente falou aqui no programa, por exemplo, que quando Deus ele foi criar as árvores, né, as plantas, ele olhou para a terra que já estava criada e ele falou: terra, produza árvore, produza plantas, sementes, né? E aí foi produzido então a árvore, as sementes, ali as plantas. Se você arrancar a planta da terra, a árvore da terra, ela vai morrer. Deus criou o mar, aí Deus olha para o mar e ele fala para o mar assim, ó: mar, produza, né, peixes de todo tipo, de toda a espécie. E aí então o mar produziu os seus peixes. Tira o peixe do mar, o peixe vai morrer. E quando Deus foi criar o homem, ele olhou para ele, para o verbo vivo, que é o próprio Cristo, e para o Espírito de Deus. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se você separa o homem de Deus, o homem morre espiritualmente, ou seja, ele foi feito para estar ligado com Deus, andar com Deus, alinhado com Deus. Não tem vida sem a presença de Deus, é uma falsa vida. Eu lembro que nós falamos, eu e a Júlia, na semana retrasada, falamos: há caminhos para o homem que parece vida, mas o final vai produzir o que? Morte. A princípio a pessoa fala: não, meu livre-arbítrio, eu posso viver sem Deus, não preciso dele. Ok, aparentemente parece, né, Júlia? Procura até para mim aquele versículo de Eclesiastes que você comentou, que é um versículo realmente muito forte sobre o juízo, né? E o que acontece? Parece que aparentemente está tudo certo, né? A pessoa escolheu viver sem Deus, está tudo certo, mas vai ter um fim. A gente não vive para sempre aqui nessa terra, né? Nós temos os dias nossos contados, nós temos prazo de validade. E aí, há caminhos para o homem parece vida, mas o final vai produzir a morte, porque vai vir um julgamento sobre as ações dela. Isso é muito sério. Conseguiu encontrar, Júlia, pra gente? Sim, pastora. Eclesiastes 8, no versículo 11, que diz assim: visto
como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal, que é justamente isso que a senhora falou. Porque a consequência não vem naquele momento, quando a pessoa pratica, ela acha que está tudo bem. E não se passa nada mais que uma ilusão. Ela acha que está tudo bem, mas no final, como a senhora falou, né, em Provérbios que vai dizer isso, o final é de morte. O final é de morte. Eu lembrei, a gente até falou na semana retrasada do caso até de Eva, né? Sim. Quando a Eva comeu do fruto, ela falou assim, peraí, eu não morri, não morri. Aí o Adão olhou e falou, realmente, o juízo não foi executado naquele momento que ela comeu, porque a ordem foi dada para o Adão, mas a partir do momento que o Adão comeu, pronto, aí a coisa ficou séria, né? O pecado entrou, Adão e Eva foram expulsos, então, do jardim ali, ou seja, depois chegou e foi executado. A princípio parecia que não, por isso que ele caiu e comeu. Então, a princípio, a pessoa parece que vai viver na vida dela à vontade, nada vai acontecer, mas um dia vai ser cobrado. Brincamos ainda que é igual cartão de crédito. Você pode usar, mas um dia a fatura ela vai chegar e não tem como escapar, você vai ter que pagar, né? Não tem como, né? Então aqui ele fala de unir, dessa união com quem? Essa união com Cristo. Jesus falou, por exemplo, em João 10, versículo 30, ele falou, eu e o Pai somos um, não tinha como separar Jesus do Pai. Olha que algo interessante. Ah, pastora, mas Jesus ele era Deus. Não, a Bíblia fala que ele despiu da sua glória, veio ao mundo como homem, sujeito às mesmas tentações, aos mesmos erros, mas ele não errou. Por quê? Porque ele se uniu com o Pai, ele se santificou para um propósito maior, que era morrer morte de cruz, para resgatar a humanidade. Então Jesus declarou em João 10:30, dizendo, eu e o Pai somos um. Uma vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, mostra-nos o Pai, revela-nos o Pai. Ele falou assim, quem vê a mim, vê o Pai, não tem como separar Jesus do Pai. Eles são um só. E é dessa forma que Ele quer que nós venhamos nos unir a Deus, sermos um só com o Pai, unidos com o Pai. Aquilo que desagrada ao Pai tem que desagradar a nós também. Aquilo que agrada ao coração do Pai tem que nos incentivar a ser praticantes também e tem que agradar o nosso coração, né? Aí a Bíblia nos fala, por exemplo, no versículo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, vamos dar um pulinho para lá? Eu deixei aqui anotado já, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, tá? Deixa eu pegar aqui, 6, 17, diz assim, olha que algo interessante, fala assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Olha que algo tremendo. Então, aquele que se ajunta com Deus, como é que é se ajuntar com Deus, pastora? É você buscar o conhecimento da palavra e praticar ela, porque Cristo é a própria palavra. Eu estou me juntando com a palavra diz isso, é isso que eu vou praticar. Então, eu me uno com a palavra de Deus, tá? Então, ele fala, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Olha que algo tremendo, é um mesmo Espírito com Ele. Jesus se uniu ao Pai, se tornou um mesmo Espírito com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Que é algo lindo, né? Aí a Bíblia também nos ensina, aqui, deixa eu pegar aqui a referência, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, a Bíblia fala que nós devemos nos unir com o Senhor. Vamos lá em Colossenses, deixa eu pegar aqui Colossenses, que eu deixei marcadinho também aqui, pronto. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, olha o que a Bíblia fala aqui, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Olha que interessante. Se unir com Deus, se tornar um com Deus, é isso aqui, é você saber que você já ressuscitou com Cristo. E o que nós devemos fazer então? Pensar nas coisas que são do alto, não nas coisas que são terrenas. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele não pensava nas coisas terrenas, ele pensava em como agradar a Deus. E como que ele iria agradar a Deus? Cumprindo o chamado para qual Deus deu a ele. Morrer, morte de cruz. Mas antes da morte de cruz, que era Jesus veio para isso, para resgatar a humanidade através da sua morte e ressurreição, ele tinha um processo até chegar lá. E nesse processo ele tinha que fazer o quê? Se santificar. Para que ele pudesse chegar, então, até o propósito, para que ele pudesse cumprir o chamado que Deus havia dado nas mãos dele, certo? Então, nesse processo, ele se santificou. Como, pastora, que ele se santificou? Né? Fazendo como, pastora? Pensando nas coisas que são de cima, não nas coisas que são terrenas. Não, eu vim do céu, despi da minha glória com um propósito. Qual o propósito? Morrer na cruz e voltar para o Pai. Ele viveu na terra
pensando na eternidade. Então eu sempre falo, viva na terra, não pensando na terra, porque a terra é momentânea. Somos peregrinos nessa terra, todo mundo vai passar. Nem eu nem você vai ficar para semente. Então não viva como louco aqui, achando que amanhã você não vai prestar conta a ninguém. Não, meu livre-arbítrio, não vou prestar conta a ninguém. Ok, Deus nos dá o livre-arbítrio, mas você vai ter que prestar conta da sua vida no final de tudo, né? Então viva o hoje pensando na eternidade. Tá? Quando a gente muda a nossa maneira de pensar, falamos na semana retrasada, Romanos 12:2, a gente então vai provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tá? Então ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, isso aqui está falando a respeito do batismo, né? A gente já ressuscitou, morri com Cristo e já ressuscitei com Cristo. Aí ele fala assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para a carne, né? Mortos para a nossa própria vontade, E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, na segunda vinda de Cristo, então também vós vos manifestareis com Ele em glória, ou seja, entraremos na salvação prometida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Então ele fala para mim e para você que nós temos que mortificar, ou seja, nós temos que doutrinar. Esse mortificar no sentido de matar, de doutrinar a nossa carne, né? De colocá-la debaixo ali de uma doutrina. Então ele fala aqui, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele fala a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, né? Aí ele fala mais, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivieis nela, quando a gente não conhecia a palavra. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Tá vendo? Já falou, mas agora não, agora é diferente. Agora eu conheço a Cristo, eu conheço a palavra, eu estou unido com o Pai. Aí fala, então agora vos despojai de tudo. Aí ele fala aqui, aí ele fala do quê? Da ira, né? Ele fala, se despoje da ira, abandone, né? Que mais? Da cólera, que também é um tipo de ira, de briga, de confusão, da maledicência, da malícia, né? Da maledicência em seguida, das palavras torpes, os palavrões aí, cristão não fala palavrão não, hein? Ah, pastora, mas isso aí não é nada não, tá aqui, das maledicências, que mais? Ele fala aqui, da malícia e das palavras torpes, tá vendo aqui, da vossa boca, tá vendo? Não sai, cristão, não anda nisso, não se conforme com o mundo, não fale palavrões, muda a sua maneira de falar, né? Que seja agradável para aquele que vai ouvir. Aí fala, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento. Ele se renova a cada dia no conhecimento da palavra, segundo a imagem daquele que o criou, né? Ou seja, então, segundo a imagem de Cristo, eu tenho que me renovar a cada dia no conhecimento, no entendimento e na prática desse conhecimento. Voltando lá para Jó, então ele fala, une-te, pois, a Deus e tem paz, e o que vai acontecer? Aí ele fala, e aí te sobrevirá o bem. Olha, nós vamos ver o bem na nossa vida. Quando eu me uno a Deus, eu vou ver o bem, eu vou provar do bem. Isso é algo automático. E muitas pessoas correndo atrás, né, Júlia? Tem pessoas que correm atrás, ela quer ver o bem na própria força, mas na hora de praticar a palavra, ela não pratica, mas ela quer ver o bem. Aí o que acontece? Ela fica fadigada, porque ela está correndo na própria força, ela está lutando por ela, né? Ela não tem Deus lutando com ela, porque ela não está unida a Deus. Ela acha que está, mas ela não está. Então ela vai ficar o quê? Fadigada para ver o bem. É aquela pessoa que fica correndo atrás, puxa vida, não sei o que acontece, eu nunca vejo nada. Claro, luta todo mundo tem, tá? Situação difícil todo mundo passa, mas as lutas passam e a gente vê as bênçãos de Deus chegando, tá? Então a pessoa não pode viver constantemente, né? Somente, nunca provar de bênçãos, tá? Então a diferença é isso aqui, luta todo mundo vai passar, eu passo e você passa também, mas sempre vem um refrigério de Deus no meio das lutas, né? Até para que a gente possa aguentar. Aí ele fala, aceita, peço-te a lei da sua boca. Eu tenho que aceitar a lei da boca de Deus, aquilo que ele tem falado, eu tenho que aceitar, né? Aí fala, e põe as suas palavras aonde? No teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso,
que é mudança de atitude, né? Transformação. Serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás, afasta a iniquidade. O que é iniquidade, pastora? É práticas daquilo que é contrário às Escrituras. Afasta da tua tenda, da tua morada, da tua vida. Afaste a iniquidade, não ande na iniquidade. Aí o que vai acontecer? Então amontoarás ouro como pó. Tá vendo? São riquezas. Tá falando de riquezas só materiais, não. Tá falando de conhecimento, de sabedoria, para poder lidar com as situações da vida, né? Amontoarás ouro como pó e o ouro de Ofir, como pedras dos ribeiros. Olha que algo tremendo, unir a Deus. Quando Jó se uniu a Deus, por exemplo, Jó, antigamente, ele conhecia Deus de ouvir falar. Ele cria em Deus. Né? O crer, ele é o início de todas as coisas. Né? Lembra quando Jesus, ele estava passando, ele viu a figueira não deu fruto, amaldiçoou a figueira. No outro dia ele estava voltando, os discípulos chegou para ele, Pedro falou: olha, mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Aí ele virou para Pedro e falou: ô Pedro, tendes fé em Deus. O fé anda com o crer, né? O fé anda com o crer, não tem como desconectar o fé do crer, né? A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. E o crer em Deus é tomar como verdade a palavra de Deus. Então, o fé e o crer andam junto, eles andam alinhadinhos ali, certo? É o início da nossa conversão, é ter fé e crer em Deus, isso é o início. Mas a gente tem que avançar cada dia mais no conhecimento de Deus, né? Então, aqui, você vê o Jó, que ele apenas cria em Deus. Ele tinha até fé em Deus, porque ele ouvia falar, né? E a vida dele, naquele momento que ele cria em Deus, aconteceu muitas coisas, né? Ele acabou, ele cria Deus só de ouvir, tá? Então alguém falou que Deus era bom e ele acreditava que Deus era bom. Só que aí o que aconteceu? Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu família, ele perdeu os bens que ele tinha, perdeu tudo, né? Até o momento que Jó abriu a visão, os olhos do entendimento foram abertos. É até uma oração poderosa que eu falo para vocês. O que é uma oração poderosa? A oração que está alinhada com a palavra. A oração de Efésios 1:16 em diante, Paulo fez uma oração bíblica para a gente orar pelas pessoas que ainda estão cegas espiritualmente. Ele falou: eu rogo para que sejam abertos os olhos do entendimento, os olhos do espírito, do coração dessa pessoa, para que ela possa entender a vocação dela em Cristo e quais as riquezas da herança em Cristo Jesus. Olha que oração poderosa para você orar pela sua família que ainda não conhece a Cristo. Então Jó tinha o seu entendimento ainda escurecido. Ele conhecia de ouvir falar a Deus, mas quando os olhos do coração, do entendimento dele foi aberto, então foram despertados, ele entendeu a vocação dele, ele compreendeu a vocação, ele compreendeu a riqueza da herança que ele tinha em Deus. E aí no Jó 23, capítulo 23, no versículo de número 3, ele fala assim: se eu soubesse que o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Você está vendo que ele cria em Deus, mas ele não sabia que ele poderia encontrar Deus. Agora não, ele não só crê, ele tanto crê em Deus, como ele reconhece a presença de Deus na vida dele. A gente costuma dizer, ele soube da presença de Deus firme com ele. Fala: se eu soubesse, tá vendo aqui, de saber que o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Agora ele reconhece Deus na vida dele. Agora ele consegue ver Deus na vida dele. Ele não só crê, mas ele tem a convicção que Deus está com ele, né? Então ele fala: se eu soubesse que o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, que é a oração. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Você vai falar: agora sim, eu chegaria diante da presença dele, que é o tribunal de Cristo, chegaria diante da presença dele, eu exporia, né? Ele falou, colocaria diante dele aquilo que eu estava passando, a minha causa, né? Ele fala: e encheria minha boca de argumentos. O argumento vem através do conhecimento. É que nem um advogado, por exemplo, quando ele vai lá defender a pessoa, o seu cliente, ele tem que ter o quê? Argumentos. E para ter argumentos, ele tem que conhecer do quê? Da lei. Se ele não conhecer a lei, ele não vai ter argumentos na lei, embasados na lei, para poder auxiliar ali aquele cliente dele. Espiritualmente, leva por esse lado para você ver. Você tem que ter os seus lábios, o seu coração, argumentos. E o argumento vem com conhecimento.
Então é o conhecimento da palavra que vai produzir o argumento nos seus lábios. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio, o coração, ó, do que o conhecimento que você tem vai encher os seus lábios de argumentos para uma oração, que é uma oração bíblica, colocando a palavra de Deus na oração. Tá compreendendo aqui? Você tem o caso, por exemplo, de Josafá, quando ele fez a oração. Ele falou assim: Senhor, tu és o Criador dos céus e da terra. Resumindo, né? Maravilhosíssimo, poderoso, tal, tal. Ele falou assim: o Senhor disse que o dia que viesse contra nós, pestes, fome, espada, tal, 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 nós nos apresentaríamos diante do Senhor. E o Senhor nos socorreria, nos livraria. Ó, ele tinha o quê? Argumentos, o conhecimento que Deus havia falado, que o dia que viesse contra ele espada, eles poderiam se apresentar a Deus, que Deus seria o socorro deles. Então é o que? A oração dentro da palavra, com conhecimento da palavra, é o que vai fazer a diferença, tá? E aí ele fala assim, ó: com boa ordem exporia ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Olha que algo interessante, ele estaria o quê? Olha só, reconhecendo a presença de Deus, ele reconheceria a voz de Deus falando com ele. Tá vendo isso aqui que é algo tremendo que Deus tem para nós? Aí se a gente pular, por exemplo, Jó 42, ele fala aqui assim, ó. Esqueci de citar também 1 Coríntios 7,35. A Bíblia fala que a gente tem que se unir ao Senhor sem distração, tá? É unir a Deus, ó. Aderir ao Senhor, a palavra sem distração. Aí a gente vai lá para... Onde eu falei agora? Jó 42. Jó 42. Obrigada, Júlia. Vamos lá para Jó capítulo 42. Ele fala o seguinte, ó. Aí Jó teve os olhos abertos, né? Aí olha o que Jó fala, ó. Bem sei eu que tudo podes. Olha que interessante, Júlia. Agora Jó, ele não só crê, porque crê é o início. Agora ele sabe. Ele tem convicção. Então ele falou assim, ó: bem sei eu que tudo podes. Agora eu sei, Senhor, que o Senhor tem o poder de tudo nas suas mãos. Por isso a gente leu um tempo atrás, Júlia, a Bíblia fala que em Hebreus 6, do versículo 1 ao 3, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, que é o inicinho, né? Ele fala, você não pode só ficar no início do conhecimento, você tem que avançar no conhecimento, em conhecer a Cristo, né? Ele fala assim, prossigamos até a perfeição. Tá vendo aqui? Ele fala assim, ó, você conheceu. O início do conhecer a Cristo é você ter fé nele, você crer nele. Agora eu não vou só parar nisso, eu vou avançar no conhecimento de Cristo, da palavra, em estar unido com Deus, que aí eu não vou só crer. Eu creio que Deus está comigo. Não, eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele está. Eu não só creio, que é o início de tudo. Eu sei que Ele está comigo. Foi isso aqui que Jó ele falou. Então ele falou, eu bem sei que tudo podes. Quando Jesus ele fez a oração para ressuscitar o Lázaro, que estava morto há mais de 3 dias, ele falou, Senhor Deus, ele orou a Deus, falou, Lázaro, orou a Deus. Aí ele falou assim, Senhor, obrigado, porque eu bem sei que tu me ouves. Ele não só falou, eu creio que o Senhor me ouve, ele disse, eu bem sei que o Senhor me ouve. É convicção, é quando você cresce espiritualmente. Tá vendo aqui que é algo interessante? Então ele fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Né? Tá vendo? Ele tá falando quando ele não tinha os olhos abertos, o conhecimento. Ele falava do que não entendia. Ele somente cria, mas agora não. Agora ele tem a convicção, ele sabe que Deus está com ele, né? Aí fala, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas. Aí ele fala, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Eram os olhos físicos, Júlia, dele que estava vendo a Deus? Eram os olhos ali pela fé, né, pastora? Espiritualmente falando. Exatamente, os olhos do conhecimento. É os olhos do coração aberto, né, Júlia, agora? Não era fisicamente ele estava vendo a Deus. Não, agora ele tinha a convicção, a certeza da presença de Deus com ele. Ele falou, agora os meus olhos te veem. Eu bem sei que o Senhor tudo pode. Olha que diferença, né? Que faz. Isso aqui é tremendo. Então nós temos que crescer a esse ponto. Ter os olhos do coração aberto. Em Efésios 1, pra gente finalizar, lá em Efésios, ó, vamos lá para Efésios, ó. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, aí vem Efésios. Capítulo 1 é a oração que Paulo fez, ó. Efésios 1:16, ele fala assim, ó. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, ó. É o coração.
o olho do coração. O espírito de sabedoria e de revelação, revelação é o quê? É o conhecimento da palavra, tá? Revelada. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, os olhos do coração, ó, iluminado, pum, despertou. Ai, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Opa, agora eu sei que Ele está comigo. Tá vendo? É um novo entendimento. Ele fala aqui, ó. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Mais uma vez a palavra saber, Júlia. Tá vendo aqui, ó? Para que saibais. Para que eu saiba de verdade, de fato, eu tenho convicção, saibais que qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos e qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Olha que algo tremendo. Então ele falou assim, eu oro para que os olhos do seu coração sejam abertos, iluminado, a ponto que você saiba, entenda, compreenda que você foi chamado para uma tão grande salvação e para que você compreenda quais as riquezas da herança em Cristo Jesus. Olha que algo tremendo. Quando você compreende, seus olhos são abertos, você vai falar igual o Jó. Fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora não. Agora de contigo andar, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho convicção que o Senhor verdadeiramente está comigo. Eu não só creio que o crer é o princípio de tudo. Aquele que crê e for batizado será salvo. O crer é o princípio, é tomar como verdade a palavra de Deus. Agora eu tenho certeza, eu sei que Deus, Ele está comigo. Eu sei que Ele tudo pode. Isso é tremendo. E isso nós vamos agregando na nossa vida através do quê? Do conhecimento da palavra do nosso Deus. E isso é tremendo a cada dia que a gente possa prosseguir nesse conhecimento. Glórias a Deus. Agora sim, vamos fazer juntos a última oração. Oremos então. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor e que bom é saber que o Senhor está conosco, de fato e verdade. O Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos, Pai. Disso eu não tenho dúvida. Eu quero agora unir a minha fé com a fé deste homem, desta mulher. Eu quero pedir, Pai, o Teu poder em auxílio dessas pessoas. Essa que está com uma dor local, uma dor crônica, essa que foi desenganada pelos médicos. Pai, eu quero o Teu poder passando agora de uma maneira maravilhosíssima, curando. Eu digo agora que essa dor, esse mal-estar, saia deste corpo, bata em retirada, vai embora, essa dor de cabeça, enxaqueca, esse tremor que essa pessoa está sentindo pelo corpo, esse calafrio, meu Deus, essa ânsia de vômito que essa pessoa está sentindo, esse mal-estar, como se a pressão dela tivesse, meu Pai, se elevado ou baixado muito, mas Deus, venha com o Teu poder agora, estabilizando a pressão dessa pessoa, volte ao normal pressão, em nome de Jesus. Eu digo a toda essa dor que está pelo corpo, está, meu Deus, no estômago, parece que tudo que essa pessoa come, meu Pai, faz mal para ela, nós repreendemos, anulamos, lançamos fora, em nome de Jesus. Sai agora da planta dos pés, esse pé que vive queimando, como se fosse fogo, essa pessoa sente fortes dores, nós repreendemos, amarramos, dizemos, sai dor, vai embora, solta agora essa perna, solte agora esse nervo, solte agora, no nome de Jesus, eu te falo, esses tendões, sai agora desse sangue, vírus, bactéria que estava nesse sangue, nessa corrente sanguínea, sai agora, infecção, inflamação, problemas, ó Pai, na tireoide, problemas hormonais, esse inchaço, essa retenção de líquido, essas varizes que têm causado dores, essa má circulação, um problema cardíaco, um problema renal, ó Deus, essas pedras que foram diagnosticadas nos rins, meu Deus, ou na vesícula, Pai, poder de Deus, entra agora, esmiuçando essa pedra, meu Pai, completamente, e que ela desapareça, que essa pessoa fique curada. Eu digo, toda dor, todo mal-estar, saia, vai embora, não perturbe mais essa vida, sai dessa mente, desse consciente, essa angústia, essa tristeza, essa depressão, essa crise de ansiedade, essa síndrome do pânico, nós repreendemos, amarramos agora dizendo, saia desta mente, vai embora, é uma ordem, no nome de Jesus que oramos, sai dessa casa, espírito de briga, de confusão, de separação, espírito de vícios, do álcool, é o vício que leva essa pessoa para as drogas, para o caminho mau, que seja anulado da vida desta pessoa, deste esposo, desta mulher, desta criança, meu Deus, que seja anulado agora, Pai, com o Teu poder, meu Deus, que saia dessa vida, desta casa, espírito de miséria, de escassez, saia daí, vai embora, espírito de insônia, essa pessoa que não consegue deitar e dormir à noite, parece que pensamentos ficam rondando a mente dela, ela não tem paz, eu digo, sai desta vida, bata em retirada, sai toda a insônia, preocupação, vai embora.
em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, entra com o teu poder agora, curando, libertando, salvando, que a paz que excede todo entendimento esteja sobre essa família. Esteja, Pai, sobre esta casa, esteja sobre os caminhos dessa pessoa agora. Eu oro, meu Deus, por cada pedido de oração que chegou até nós, pelas rádios, pelas mídias sociais, seja minha, meu Pai, seja os telefones, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor agora cada pedido de oração e eu te peço, vem com resposta, vem com cura, vem com libertação, Pai. Venha, meu Pai, responder a esse pedido de oração, porque o Senhor é poderoso para responder, para mudar essa vida, Pai. Coloco todos os pedidos diante da tua presença e te dou graças porque o Senhor sempre nos ouve. Pai, nós consagramos também esse copo com água, pedindo, coloca sobre essa água, sobre as moléculas dessa água, o teu poder que cura, que salva, que liberta, que transforma, em nome de Jesus. E nós te agradecemos porque eu bem sei que o Senhor sempre nos ouve. Amém. Glória a Deus. Participe com fé do copo com água.